Olá, líderes! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um conteúdo que vai te ajudar a faturar muito mais dentro do seu negócio. É isso mesmo, você vai aprender a monetizar melhor o seu tempo e o seu conhecimento. Eu sou Lúcia Cardoso, sou uma mentora de líderes e a aula de hoje é sobre a importância do autoconhecimento no empreendedorismo. Hoje eu vou desmistificar para vocês a diferença entre autoconhecimento e coach, né? Hoje é a era do coach, então muita gente confunde, gente, são coisas completamente diferentes. E quando a gente fala em autoconhecimento, muitos profissionais já começam a pensar, lá vem a lavagem cerebral. Então, vem comigo porque hoje realmente vocês vão aprender e vão parar de falar bobeira, ok? O que é autoconhecimento, né? Qual que é a diferença do autoconhecimento para o coaching? Autoconhecimento, gente, é o conhecimento de si mesmo. É se conhecer de forma profunda e a partir desse conhecimento você conduzir, né? Você desenhar e mapear toda a tua vida. Então você aprende e entende por que você reage a determinadas emoções, a determinados sentimentos e como você reage. Já o coach, ele é uma ferramenta. Então, coaching não é autoconhecimento, ok? Autoconhecimento é o conhecimento de si, profundo, e não de forma rasa, como uma boa parte das pessoas vivem, né? Uma boa parte das pessoas se conhece. O coaching é uma ferramenta que acelera os seus resultados. Então, o objetivo do coaching é levar você do ponto A para o ponto B de uma forma mais rápida, ok? E o autoconhecimento é levar você a se conhecer de uma forma tão profunda, onde você consiga associar e potencializar todas as suas habilidades, todos os seus talentos no mundo. Então você vai viver melhor e você vai conduzir a sua vida de uma forma melhor, ok? Acho que ficou bem claro isso para vocês, né? Para vocês realmente se compreenderem, né, a profundidade, a importância disso que eu estou trazendo hoje, eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história, tá? Quem me conhece sabe que eu sou empresária já desde os meus 17 anos de idade. Hoje eu tenho 41 anos, então tenho uma bagagem aí bem longa. E eu era um tipo de líder muito centralizadora. Eu era aquela líder que talvez alguns de vocês aí se identifiquem, né? Eu era aquela líder que acreditava que só eu que conseguia fazer as coisas certas, tá? Então, por exemplo, quando eu comprava um evento e o evento vendesse X e eu não estava, eu acreditava que se eu estivesse lá, o evento teria vendido 3 vezes mais. Quem se identifica aí? Quantas vezes, né, a gente como líder, como profissional, a gente limita a nossa equipe, limita a capacidade de entrega da nossa equipe pelo fato da gente centralizar o perfeito somente com a nossa presença ou quando sai das nossas mãos. E aí, dentro desse período, né, eu tinha uma loja em Cabo Frio que vendia aparelhos de massagem. E essa loja assim, era um problema para mim, porque eu estava acostumada a trabalhar de forma mais itinerante, né? Eu montava espaços em aeroporto, em shopping, e aí os profissionais trabalhavam durante 60, 90 dias e depois a gente mudava de lugar. Como era um trabalho que mudava o tempo inteiro, então os meus problemas com rotina eram muito menores. Quando eu resolvi abrir a loja, onde eu fiquei durante 6 anos, né, em Cabo Frio, quando eu resolvi abrir essa loja, uma das minhas maiores dificuldades era ter pessoas ali gerenciando para mim, administrando o meu negócio. E aí,
eu contratei uma moça, eu que treinava a minha equipe, né? E eu era muito boa em vendas, eu era excelente em vendas. Então, eu treinava a minha equipe para vender. E eu coloquei uma moça que era vendedora, inclusive promovi ela para gerência, coloquei ela para gerenciar. E eu estava tendo muita dificuldade em desenvolver ela na gerência, sabe? Em lidar com ela. Ela era uma excelente vendedora. E quando eu coloquei ela na gerência, além de ter caído completamente, né, as habilidades dela com as vendas, com os clientes, ela também não conseguia entregar a mesma, né, com a mesma qualidade que ela entregava como vendedora. Então, ó, já nota esse erro aí. Muitas vezes, gente, o melhor vendedor não vai ser o melhor gerente. E eu sei que vários profissionais que começam assim como eu comecei, com pouca informação, no negócio pequeno, que o negócio vai crescendo, 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 e a pessoa não se dá conta do quanto esse negócio cresceu, é um erro muito comum da gente pegar o melhor vendedor e colocar ele como gerente, e são habilidades completamente diferentes. Ok? Então você não pode dar a gerência da sua empresa, a administração da sua empresa como um prêmio. A administração da sua empresa, a gerência da sua empresa, ela precisa ser liderada por alguém que tenha as habilidades necessárias para essa função. Mas enfim, assim como muitos de vocês fazem, eu também não sabia. E daí um amigo meu falou assim, olha, por que você não leva ela para fazer tal curso? E me indicou um curso. E eu coloquei essa moça para poder fazer esse curso. E daí o curso, ele dava 2 vagas. Só para vocês terem uma ideia do quanto eu era centralizadora, eu fui junto com ela, mas não que eu precisasse, né, de curso de liderança, porque eu já era uma líder mega master, né, na minha cabeça. Aí eu falei assim, cara, eu vou com ela para ver se ela vai absorver o conhecimento da forma que eu quero que ela absorve. Olha que loucura isso. E aí foi assim que começou o meu processo de autoconhecimento. Foi dentro desse curso, quando eu fui ali para acompanhar uma moça que gerenciava para mim, né? Eu fui ali para olhar de perto se ela realmente ia se desenvolver da forma que eu gostaria. E pasmem, quem mais aprendeu nesse curso fui eu, tá ok? Então foi assim que começou o meu processo de autoconhecimento. E foi assim que eu percebi que as habilidades e os talentos, eles são coisas individuais. Que por melhor treinadora que eu seja, por melhor líder que eu seja, eu não posso desenvolver em uma pessoa um talento ou uma habilidade que ela não tem vocação, que não faz parte da personalidade dela, que não faz parte dos sonhos dela, dos projetos que ela tem na vida dela. Então foi dentro desse curso que eu percebi que eu era excelente treinando as pessoas para vender. Mas o fato de eu não enxergar as pessoas além, né, daquele lucro, além do que elas poderiam fazer ali mecanicamente para a empresa, o fato de eu não enxergar isso era o meu maior sabotador. E por melhor que eu pagasse, eu vivia trocando de funcionário, eu vivia trocando de gerência e eu tinha sempre muitos conflitos dentro da minha empresa, ok? Por que eu estou dividindo isso com vocês? Porque eu tenho certeza que muitos de vocês, né, por julgarem o coach e confundirem o coach com o autoconhecimento, nunca se permitiram se conhecer, nunca se permitiram fazer um processo de autoconhecimento. Então, já saibam a partir de hoje que são coisas completamente diferentes. Se você quer fazer um processo de coach, você tem que ter como objetivo acelerar os seus resultados. E outra coisa,
você tem que definir o que é que você está indo buscar. Então, o coach, ele não vai resolver a sua vida. Você tem que acelerar em uma única área, ok? Então, você vai falar assim, ó, eu vou fazer um coach focado no meu desenvolvimento de liderança. Eu vou fazer um coach focado no meu desenvolvimento da minha autoestima, sei lá, do meu emagrecimento, dos meus relacionamentos. Então, o coach, ele é uma ferramenta. O autoconhecimento é um processo que ele vai começar no dia que você tomar a decisão de que você quer sim ser um líder melhor, um ser humano melhor e um empresário mais humanizado. E sinto muito em te dizer, mas esse processo, gente, de autoconhecimento, ele não acaba nunca. Ele nunca acaba. Porque assim como o topo, ele é uma ilusão, né? Eu sempre vejo alguns profissionais falarem que eles estão no topo, que eles já alcançaram o auge. E são profissionais que eles não têm o suficiente nem para transbordar dentro da família deles e nem para transbordar fora, né? Eles não estão transbordando e o topo, ele é transbordo. Então eu sempre falo assim, o topo, ele é uma ilusão. Se você acredita que você está no topo e você não está transbordando na vida de outras pessoas, você está bem longe do topo, tá bom? E o autoconhecimento é a mesma coisa, não tem fim. Então, quando a gente chega em um ponto em que a gente acredita que está no topo do autoconhecimento, é o momento que você começa a transbordar tanto na vida das outras pessoas, que você, quando vier ensinar, você vai aprender. E nesse aprendizado, você percebe que você não sabe nada, ok? Bom, por que um empreendedor, né, um profissional que trabalha principalmente por conta própria? Eu vou falar para o empreendedor porque é o meu público, né? São as pessoas que eu realmente direciono. Por que o autoconhecimento é muito importante no empreendedorismo? Por que ele é importante na vida de um empreendedor? O autoconhecimento, ele vai influenciar diretamente nos seus resultados. O autoconhecimento no empreendedorismo, ele vai influenciar diretamente nos seus resultados. Por quê? Porque ele vai influenciar na sua tomada de decisão, né? Nas suas tomadas de decisões, nas suas escolhas, na forma como você vai se relacionar com os seus funcionários, na forma como você vai se relacionar com os seus clientes. Então, o autoconhecimento, ele realmente vai, ele é assim, eu falo que é um alargador de caminho. Ele vai trazer muitas facilidades para você. Cada pessoa, gente, ela tem um perfil completamente diferente. Cada ser humano, ele responde de uma forma diferente. Então, quando você entra dentro de um processo de autoconhecimento, além de você passar a se conhecer, a se observar, a entender por que você reage e age, né? Com determinados sentimentos, com determinadas emoções, você também vai ser capaz de observar isso nas outras pessoas. Então você vai tratar cada pessoa como ela realmente funciona, como ela realmente corresponde de forma positiva. Eu falo assim, ó, a gente tem vários tipos de tomadas de decisões, mas eu vou dar dois tipos assim mais comuns para você, só para você ter uma ideia, né, de vocês conseguirem me acompanhar melhor. A decisão de quem é mais emotivo são decisões mais repentinas, tá? Esse é um perfil bem comum. A pessoa que é muito emocional e que tem aquela tomada de decisão mais repentina, ela tende a escolher as coisas certas na hora errada. Vou falar assim, são empreendedores que tendem a antecipar sonhos, né? Então a empresa está passando por uma fase no qual ela não pode financiar determinadas coisas, ela não pode fazer determinadas contratações, ou ela não pode fazer determinadas demissões, não pode fazer determinadas mudanças, mas o fato desse empreendedor ser um empreendedor mais focado no emocional repentino faz com que ele antecipe sonhos
E essa antecipação de sonhos pode levar a empresa à falência. Então, essa daí é assim, um dos pontos que afeta muito a falta de autoconhecimento. Então, quando eu tenho autoconhecimento e eu já sei que eu sou uma pessoa impulsiva, que eu sou uma pessoa emotiva, quando eu tenho que ter uma tomada de decisão séria dentro da minha empresa, eu vou parar e eu vou analisar, peraí, será que eu estou realmente escolhendo o caminho mais assertivo para a minha empresa? Será que essa escolha que eu estou fazendo agora, nesse exato momento, ela realmente vai favorecer o crescimento da minha empresa ou ela vai favorecer o meu ego? Quem é que está falando? Olha só. E uma outra tomada de decisão também muito comum é o racional planejado. Então tem aquele empreendedor que ele é racional demais, que tudo dele é bem contabilizado, só que é contabilizado demais. Ele planeja demais. E daí o fato dele planejar demais, o fato das coisas serem muito racional, além delas ficarem frias e mecânicas, elas tendem a não sair do lugar, ok? Por que você deve investir em autoconhecimento? Por que é importante hoje um empreendedor investir em autoconhecimento? Além de você ter mais domínio, né, sobre essas tomadas de decisões, além de você se aprofundar mais em relação a perfil comportamental de cada pessoa, você consegue humanizar mais os processos que acontecem dentro da sua empresa. Eu vou te dar um exemplo que são as vendas, né? Eu falo assim, ó, eu ensino vendas. Então, quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento, como vários profissionais que mandam mensagem para mim todos os dias, eu fiquei muito confusa. Eu fiquei super confusa, gente, de verdade. E aí, imagina, eu tinha uma distribuidora de produtos para barbearia, eu tenho uma empresa que organiza eventos, eu tenho e-commerce, eu sou empresária, eu sou empreendedora nata. Quando eu me aprofundei mais no processo de autoconhecimento, eu tive um momento que eu queria jogar tudo pro alto. Achar que o mundo era azul e rosa, sabe? Tipo, vou transformar o mundo, né? E esse foi um dos cursos que eu fiz que mexeu bastante comigo e que eu sei que vários profissionais que passam por esse tipo de treinamento, eles ficam também bem mexidos, né? E daí em seguida, por que eu falo que o autoconhecimento não tem fim? Eu fiz um outro curso que me deu chão, que me deu direção, que me falou, Lu, não tem como você jogar tudo que você sabe, tudo que você tem no lixo para transformar o mundo. Se você transforma o mundo através daquilo que você sabe, se você transforma o mundo através do teu conhecimento em empreendedorismo, do seu conhecimento em venda. Então imagina só eu jogar toda a minha vivência, mais de 20 anos de profissão, e ter essa ideia fixa, né, de que não, eu vou atender pessoas individualmente. Gente, eu não conseguiria atingir nem 10% da quantidade de pessoas que eu impacto hoje, ensinando o empreendedorismo mais humanizado, levando o autoconhecimento para dentro do empreendedorismo, ensinando essas pessoas a vender de forma mais natural. Eu vejo vários profissionais, principalmente na área de serviço, né? E são engessados na venda. Eles são completamente engessados. Por quê? Porque eles não se conhecem com profundidade, acabam que se tornam refém do seu próprio ego e, sendo refém do ego, você não consegue criar conexão com o seu cliente. Ok? Deixa eu beber uma aguinha aqui, eu tô falando rápido, né? Um exemplo que eu sempre dou, né? Quando eu me aprofundei no autoconhecimento, eu percebi o quanto que eu poderia potencializar o meu talento e potencializar as minhas habilidades. Antes do autoconhecimento, para vocês terem uma ideia, quando eu olhava assim para o meu negócio, eu sempre me via meio perdida. Eu achava assim que a minha missão
era vender. Por quê? Porque eu sou. Porque eu sou muito boa com vendas, eu sou excelente com vendas. E eu vendi a minha vida inteira. E eu já passei por vários processos e tipos diferentes de venda, né? Que é venda passiva, venda ativa, abordagem. Eu já vendi produtos que as pessoas não consomem com facilidade. Então eu era uma estrategista de venda, eu criava as estratégias certas para atender aquele cliente. Então, dentro da minha profissão, eu fazia milhões de coisas, mas a única coisa que eu enxergava era a venda. Então eu achava que eu vendia, eu achava que eu só vendia. Você falasse assim, o que você é? Eu nem falava que eu era empresária, eu nem falava que eu era empreendedora, eu falava que eu era vendedora, eu vendia, eu só me via vendendo, mais nada. Qual que é o problema disso? Quando eu olhava para o futuro, quando eu olhava lá na frente, eu ficava pensando assim, e se o meu produto parar de vender? Eu vou ter que achar um outro produto para vender. Esse pensamento, por mais que eu ensinasse as pessoas a vender qualquer coisa, esse pensamento de que o meu produto poderia ficar esgotado, né? Ficar estagnado, porque era aparelho de massagem, então ficava sempre a expectativa de um novo lançamento para poder impactar as pessoas. Então era um produto de impacto. Aquilo ali era uma venda mais cansativa, porque imagina, todos os dias você tem que ficar ali abordando, demonstrando, abordando, demonstrando. Então, para contratar as pessoas era difícil, para treinar as pessoas era difícil, porque as formas que eu trabalhava, elas eram arcaicas. Hoje, dentro do conhecimento que eu tenho, eu fico me perguntando assim, por que eu não coloquei uma TV de LED dentro do meu stand com um vídeo mostrando como que se usava os massageadores? Eu ia atrair muito mais cliente do que deixar os vendedores ali na porta do meu stand abordando. Mas essa maturidade, ela só veio muitos anos depois, né? Então, dentro ali daquele processo que eu vivia, que eu olhava, eu afundada dentro do meu negócio, eu via o quanto que eu era escrava do meu negócio, eu não conseguia sair dali. Eu tinha que estar sempre em cima dos vendedores, eu tinha que estar sempre motivando os vendedores, e aquilo era muito cansativo. E eu sempre pensava assim, cara, quando isso daqui não rolar mais, o que eu vou fazer da minha vida? Então, nisso, gente, o autoconhecimento, ele me ajudou muito. Sabe por quê? Porque vender não é o meu talento. Vender é uma das habilidades que eu tenho. O meu talento é com a comunicação. Então, o fato de eu não me conhecer, eu nunca parei para olhar que eu treinava pessoas. Eu nunca parei para olhar que eu era uma excelente líder. Eu liderava as pessoas, eu treinava as pessoas. Eu nunca olhei que eu ensinava as pessoas a sonhar. Eu ensinava as pessoas a querer mais. Eu ensinava as pessoas a ter ambição. Eu nunca tinha parado para observar que todos os profissionais que passavam por mim, eles abriam o próprio negócio. Então eu via isso, para mim isso era um caos. Eu falava, ai meu Deus, mais um profissional saiu e daí eu tenho que começar tudo de novo, vou ter que treinar outra pessoa. Então você vê que quando você não entende a profundidade do que é você, porque você não é uma única coisa, né? Você não é uma habilidade. Anota isso para vocês. Você é o seu talento e tudo aquilo que você consegue desenvolver a partir do seu talento. Então, no meu processo de autoconhecimento, eu vi que eu era comunicativa, que eu era persuasiva, que eu era estrategista, que eu era desinibida, que eu era uma boa ouvinte. E eu juntando todos os meus talentos, juntando as minhas habilidades com vendas, com mudanças, porque o meu trabalho, eu tinha cada mês, às vezes 2 vezes no mesmo mês, eu fazia evento em cidades, em estado diferente. Então uma hora eu estava aqui no Rio, outra hora eu estava em Salvador, outra hora eu estava no Espírito Santo.
então eu tinha facilidade com mudanças, né? Eu tinha muito conhecimento de logística. Quando eu realmente saí de dentro do meu negócio e eu comecei a olhar para dentro de mim como ser humano, eu virei uma máquina. E por que hoje eu levo o autoconhecimento para dentro do empreendedorismo? Porque assim como eu aprendi que eu não precisava trabalhar para correr atrás de dinheiro, é exatamente isso que eu quero ensinar hoje para vocês. Eu quero ensinar vocês que o dinheiro é uma consequência. Quanto mais você se conhece, maior é a sua entrega. E quanto maior é a sua entrega, maior é a sua recompensa. É uma coisa que está 100% ligada à outra. Então você não tem que ter preocupação com quanto que a sua empresa vai faturar. Você tem que se preocupar em se preparar para a sua empresa faturar o valor que for determinado por você, entende? E daí quando essa empresa passa disso, você tem conhecimento suficiente para tomar as decisões certas. A minha empresa, ela chegou em um ponto de várias pessoas me pedirem franquia, né? Então, muitas pessoas, quando viam a minha equipe trabalhando em aeroporto, em hipermercados como Walmart, eu tinha contrato com a rede Pão de Açúcar, né? Eu já trabalhei em vários aeroportos do Brasil, em vários shoppings. Então, quando outros empreendedores viam aquele negócio e achavam aquela ideia incrível, extraordinária, né? Aquelas pessoas ali abordando, oferecendo aparelhos de massagem e vendendo consequentemente o tempo todo, os empreendedores, os investidores, eles se interessavam pelo meu negócio, mas eu não tinha conhecimento para fazer a minha empresa crescer. Então você vê a importância do autoconhecimento. Eu imaginava que se eu franqueasse a minha empresa, né, eu ia perder o controle da minha empresa e aquilo ali não seria positivo para mim. E foi dentro desse pensamento que ao invés de eu perder o controle da minha empresa, eu perdi a minha empresa. Ok? Bom, eu quero finalizar essa live falando para vocês sobre como que você pode cruzar o autoconhecimento com o empreendedorismo. E em quais pontos da sua empresa que esse cruzamento, sabe, essa conexão, ela realmente vai impactar. Eu vou te dar um exemplo. Primeiro, nas vendas. Gente, eu sempre dou treinamento de vendas e eu vejo o quanto as pessoas são mecânicas para vender. E por que essas pessoas são mecânicas nas vendas? Primeiro, porque elas não se conhecem. Segundo, porque quando elas foram contratadas, não foi avaliado a capacidade delas, essa habilidade de se comunicar e de se conectar com o outro. Ok? Então, quando você introduz o autoconhecimento dentro da sua empresa, quando você introduz um treinamento de liderança, de autoconhecimento na sua equipe, você está potencializando as habilidades dos seus funcionários. Daí, consequentemente, você consegue, né, remanejar melhor os seus funcionários, você consegue identificar melhor se as habilidades, se o talento que eles carregam faz sentido para aquele cargo que eles estão ocupando ali naquele momento. Lembra que eu dei para vocês o exemplo no início da live daquela funcionária que eu tinha, que gerenciava para mim, aliás, que era uma excelente vendedora, e que quando eu coloquei ela no gerenciamento, na gerência da empresa, acabou. Eu matei uma excelente profissional, porque eu perdi a vendedora e eu perdi a gerente. E foi muito difícil para mim observar que o que eu exigia dela, ela não podia me entregar, porque ela não tinha. Então,
muitas vezes, se o seu profissional, se o seu funcionário, ele não está correspondendo às suas expectativas, você precisa avaliar melhor se os talentos que ele carrega, se as habilidades que ele tem, conecta com aquilo que você está exigindo dele, tá? Não existe ninguém preguiçoso, não existe ninguém burro. O que existe são pessoas em cargos errados, pessoas com as habilidades certas fazendo as coisas erradas. E não existe nenhuma possibilidade de você espremer uma pessoa para ela caber em um lugar que não é dela. Esquece isso. Vocês vão perder muito tempo, vocês vão perder muito dinheiro e vocês não vão ter sucesso nessa tentativa. Ok, queridos? E aí eu pergunto uma coisa para vocês. Analisando tudo isso que a gente falou hoje sobre o autoconhecimento no empreendedorismo, eu quero que você faça um questionamento. Será que as suas emoções hoje, elas te ajudam ou elas te atrapalham dentro da sua profissão? Eu vou te dar uma ajuda, hein? Se você está há mais de um ano, viu? Não é 5, nem 10, nem 20 não. Se você está há mais de um ano na mesma profissão e você está com dificuldades, principalmente na área de relacionamentos, sem sombra de dúvidas, a falta do autoconhecimento está sendo um ferrugem já na sua empresa, ok? Porque quando a gente não tem autoconhecimento, quando a gente não se conhece, a primeira coisa, o primeiro lugar onde isso aponta é na nossa forma de se relacionar com o outro. Então, quando as pessoas começam a me apontar muito como uma pessoa difícil, como uma pessoa limitada, como uma pessoa centralizadora, né? Quando as pessoas que estão dentro do meu ambiente começam a me apontar como uma pessoa descontrolada, uma pessoa sem planejamento, certamente eu estou sendo dominada pelas minhas emoções. E você sendo dominado pelas suas emoções, você não vai ter sucesso na sua profissão. Você vai ficar cansado de olhar pessoas ao seu redor com muito menos talento, com muito menos habilidades, tendo muito mais sucesso do que você. Eu deixo aqui para você esse questionamento. O que está te impedindo hoje de se conhecer melhor? Faz uma reflexão. Se as crenças que você carrega hoje, elas não estão te limitando às vezes de investir em autoconhecimento, de investir em processos que podem acelerar. E tira, gente, da cabeça de vocês essa ideia de que autoconhecimento e coach é a mesma coisa, porque não tem nada a ver. Você pode buscar autoconhecimento em cursos de liderança, você pode buscar autoconhecimento em cursos de vendas, você pode buscar autoconhecimento em cursos de perfil comportamental. Então existem várias fontes de autoconhecimento. E um dos que eu mais indico hoje, sem sombra de dúvida, é liderança, PNL, perfil comportamental e depois, por último, eu indicaria o coaching. Por quê? Vocês vão falar, nossa Lúcia, que louco, eu sempre vi você tão coaching. Por que vocês me veem muito coaching? Porque o coaching é uma ferramenta que acelera resultados. E eu sou uma mentora de líderes. Então, como mentora, eu sou muito focada em resultado. Eu sou focada em acelerar, o tempo de crescimento de um profissional. Então, eu pego um profissional hoje, eu pego a carreira dele, eu olho para ele, eu mapeio tudo que ele é, eu mapeio tudo que ele tem, todas as habilidades, todos os talentos dele, e eu vou acelerar esse processo. Eu vou mostrar para ele até onde ele pode chegar. Agora, gente, vários profissionais que passam por mim não ficam só em mim.
Quando um profissional chega num nível realmente muito além daquilo que eu já entreguei para ele, que eu sempre falo, ó, o conhecimento que te trouxe até aqui não é o mesmo que te leva para o próximo nível, tá? Então eu trago o profissional até aqui. Eu sei que ele pode voar, aí eu vou indicar para ele outros cursos, entende? Aí eu vou direcionar ele para outros cursos, porque eu não ensino tudo, tá? Então, acabo com esse mito aí do coaching, pelo amor de Deus, que o coaching nem aguenta mais ser metralhado por vocês, e certamente está sendo metralhado porque muitas pessoas falam sem ter informação. Então, processo de autoconhecimento é uma coisa, processo de coaching é outra coisa. Processo de autoconhecimento, ele é indicado para todo ser humano que quer se tornar fora da curva, acima da média. Então, se você deseja ser um profissional extraordinário, invista em autoconhecimento. Sim, é a melhor forma de você obter resultados que você sempre sonhou, tá bom? E mais uma vez lembrando, não adianta você escolher o coaching se você estiver perdido, tá? Porque o coaching, ele é um acelerador, tá? Ele é uma ferramenta. E se eu estiver perdida dentro da minha profissão, se eu estiver perdida dentro das minhas emoções, eu não vou saber o que fazer com essa ferramenta. E eu posso afirmar isso para vocês com muita propriedade, porque todos os dias eu recebo mensagem de centenas de pessoas que investiram muito dinheiro no coaching e ainda se sentem perdidas. Por quê? Porque o que essa pessoa precisa é de autoconhecimento. E autoconhecimento não é coach, são coisas completamente diferentes. Tá bom, galera?